Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje para mais um vídeo relacionado com esta fase que eu estou a viver neste momento. Quem tem acompanhado os meus últimos vídeos viu então a nossa história, a nossa luta com a infertilidade, viu, digamos assim, os diários da nossa fertilização in vitro. E só fazia sentido, eu acho, de seguida publicar então este vídeo com o diário do primeiro trimestre. Eu já estou bem avançada no segundo trimestre, neste momento. No entanto, só agora é que eu tive a oportunidade de gravar este vídeo. Então, vamos começar pelo início, que para mim, não é? Eu diria que é o teste de gravidez, a descoberta da gravidez. Eu descobri que estava grávida então no dia 25 de fevereiro. Eu fiz o teste de gravidez muito cedo, mais cedo do que aquilo que é recomendável, porque muitas das vezes, fazendo o teste na terceira semana da gravidez, muitas das vezes ainda não é detectável, portanto, naqueles testes das tirinhas, mais simples, mas a verdade é que, pronto, como eu fiz fertilização in vitro, nós estávamos a rezar muito para que desse certo, acaba que cria-se ali uma ansiedade extra, então eu nem sequer esperei para ter atraso menstrual. Eu passado, acho que foram uns 7 ou 8 dias de fazer a transferência do embrião, eu fiz o teste de gravidez. Eu ainda guardo aqui o teste, vejam bem, ainda está lá a linha assim clarinha. Depois que descobri que estava grávida com o teste de gravidez, comecei a fazer um teste de gravidez todos os dias para ver a linha a escurecer, era uma felicidade imensa. Partilhei com poucas pessoas na altura, com a minha família muito próxima, os meus pais, os meus sogros, e com algumas amigas que sabiam que eu estava a passar por aquele processo e, claro, não consegui conter, portanto, contei logo no dia em que descobri a gravidez e ajudou-me imenso também, foram impecáveis, elas sabem quem são, muito obrigada. A única coisa que eu tive no primeiro mês de gestação foi inchaço, que se foi mantendo, mas também eu fiz fertilização in vitro e, portanto, fiz os injetáveis, que têm uma carga hormonal muito elevada e já por si deixam a pessoa com mais retenção de líquidos. Segundo mês de gravidez, o inchaço manteve-se e veio a ansiedade, porque eu realmente, do primeiro mês para o segundo mês, continuei a não sentir assim sintomas típicos. Enjoos, sabem? Aquela coisa toda dos enjoos, que depois eu comecei a perceber que nem toda a gente tem, há muitas pessoas que não têm, mas como é uma coisa tão falada, na minha cabeça eu achava que tinha que ter ali qualquer coisa e eu não sentia nada. Isso aumentou a minha ansiedade, porque eu não tinha sintomas de nada. Eu não tinha dores de cabeça, eu não tinha enjoos, eu não tinha nada, sabem o que é nada? Então isso aumentou a minha ansiedade. Chegou uma altura que eu já não tinha testes de gravidez em casa, porque já tinha ido fazendo, e chegou uma altura que um dia que eu senti-me mesmo muito em baixo. Eu disse ao André, eu acho que já não estou grávida, eu não sinto nada, eu acho que vou ter que comprar um teste de farmácia e fazer novamente. Pá, o André, pronto, sempre foi mesmo ali um pilar para mim, ele sempre esteve muito positivo neste processo. A pior coisa que vos pode acontecer nesta altura é terem alguém ao vosso lado a pôr-vos para baixo, assim, Debbie Downers, estão a ver? Assim, pá, pronto, é a pior coisa. Então foi um grande pilar e ele disse, ok, pronto, olha, se é para ficar descansada vamos comprar um teste. Fui ao Wells, tenho aqui o teste, fui ao Wells, comprei o teste, mal eu molhei o teste, apareceu logo a segunda linha, foi assim instantâneo, portanto, ok, eu tinha estado a chorar nessa manhã, até fui falar com a minha mãe, só chorava, e ela tipo, mas tu estás grávida, é mesmo assim, e porque eu assim para a minha mãe, mas eu não sinto nada, e ela, eu também quando engravidei não sentia nada, eu não tive assim nenhum sintoma, não fiques assim, não sei o quê, não sei quantos, pronto, mas eu só descansei quando fiz o teste, deu positivo, não é? E eu fiquei, ok, muito mais aliviada. Portanto, para vocês verem, eu senti muito, o que eu tive muito foi ansiedade e oscilações do humor. E a doutora Márcia tinha-me marcado para dia 16 de março eu ir lá fazer a primeira ecografia para vermos então se o embrião estava bem implantado, porque também quem está dentro do assunto Às vezes ouve-se falar de gravidezes ectópicas, que em vez da gravidez estar implantado, portanto, em vez do embrião estar implantado no útero, implanta nas trompas, pronto.
Então eu grávida estava, mas queríamos agora confirmar se o embrião estava no local correto. E ver se já dava para ouvir o coração e tudo mais, e foi o que aconteceu. Foi maravilhoso, foi a primeira vez que eu vi o nosso bebê. Eu acho que estava com 6 semanas nessa primeira ecografia. Um feijãozinho completo, mesmo assim, uma coisinha muito pequenina, acho que tinha meio centímetro, assim uma coisa. Nessa ecografia, a doutora então confirmou que o embrião estava implantado no sítio certo, estava tudo bem, estava com o desenvolvimento que devia estar para aquela altura, portanto estava tudo a decorrer bem. No entanto, ao ver ali as redondezas, a doutora avisou-me logo que os meus ovários estavam hiperestimulados. Como eu fiz o tratamento de injetáveis para fazer a punção folicular, basicamente eu fiz fertilização in vitro, portanto a ideia é retirar muitos óvulos de cada vez e, portanto, daí que se leva aquela carga hormonal toda para fazer com que, em vez de sair um óvulo, naquele mês saíssem vários óvulos, e realmente os meus ovários estavam muito aumentados, especialmente no ovário direito. Pronto, e a doutora realmente disse para eu ir com calma, não fazer muitos esforços para não ter problemas. E eu na altura fiquei logo assim um bocado do género, mas faz mal, mas vai prejudicar a gravidez? E a doutora disse que não ia prejudicar a gravidez, mas que podia ser muito complicado para mim. Isto foi um dia antes do meu primeiro episódio de dor aguda derivada à hiperestimulação. Eu estava a atender pacientes na minha clínica, lembro-me que estava a colar, a fazer a colocação de um aparelho numa paciente, e a meio começou-me a dar uma dor horrenda, uma dor que ia aqui assim do fundo das costas e percorria-me a perna até a coxa, até ao joelho, mas assim uma dor muito forte. Eu ainda consegui acabar o tratamento que estava a fazer, mas depois eu tive que ir para o escritório lá da clínica e eu não tinha posição, eu não conseguia estar sentada, eu não conseguia estar levantada. Eu deitei-me no chão, eu sentei-me na cadeira, eu não tinha posição nenhuma, uma dor horrível. Eu tive uma dor tão forte que eu vomitei tudo, e não fui vomitar de náusea e de enjoo e relacionado com a gravidez, não, foi mesmo, eu estava em tanta dor que eu vomitei, e eu não tive sangramento, não tive nada, foi só mesmo aquela dor que eu ao início pensei que era dor ciática, mas depois fui pesquisar e normalmente a dor ciática realmente começa no fundo das costas, percorre a coxa, mas vai até à perna, vai até ao pé. E a minha não, ela só vinha aqui até à coxa, na lateral da coxa. Depois uma pessoa pensa, depois comecei logo a pensar no pior. Eu tinha estado tão bem no dia anterior, lá na consulta, a ouvir o coração do bebê, a ver o embrião, e depois no dia a seguir acontece-me aquilo. Mas como a doutora me tinha dito que realmente o meu ovário direito estava muito aumentado, eu depois comecei no final desse dia, dessa quarta-feira em que eu tive esse primeiro episódio de dor aguda, eu comecei a pesquisar e a ver e a pesquisar sobre hiperestimulação ovárica na gravidez, e que havia mulheres que faziam FIV e que tinham esses episódios quando engravidavam, e também comecei a ver que podia haver um aumento tão grande do ovário que ele podia, que um dos quistos, não é? Porque depois o ovário ficou tão grande, cheio de quistos, que um deles podia romper, se um quisto rompesse que dava uma dor muito forte, mas que não ia prejudicar a gravidez à partida. Também vi que às vezes podia aumentar de tal forma que o ovário torcia sobre si mesmo, e que é uma dor mesmo péssima, horrível, é um episódio mesmo de dor do mais agudo. Ainda fiquei um bocado dorida, mas passou. Eu fiquei naquela de não vou à urgência, vou tentar falar com a doutora Márcia, com a minha médica lá do hospital. Então no dia a seguir, portanto no dia a seguir a este episódio de dor, consegui falar com a doutora Márcia ao telefone e expliquei-lhe o que senti, e ela disse que sim, que o que eu estava a ter era devido à hiperestimulação então do ovário, especialmente porque me tinha dado apenas do lado direito, que era o ovário que estava maior, que estava mais hiperestimulado, que estava com mais quistes. E ela disse mesmo, a doutora disse mesmo para eu tentar pegar leve, se possível fazer repouso, e foi o que nós tentámos fazer. Eu ainda tive que trabalhar porque eu tinha alguns pacientes marcados e eu não gosto de ter que desmarcar nem nada, vejam só a minha cabeça, né?
Pronto, mas como ela disse que o bebê à partida não estaria em risco, porque ela perguntou-me se eu tive sangramento, onde é que era localizada a dor, fez-me uma data de perguntas e acalmou-me muito, porque ela disse que a gravidez que teria como ir para a frente, isto realmente, a hiperestimulação do ovário na gravidez dá extremo desconforto para a mãe, porque é uma dor muito forte. E a doutora Márcia até me aconselhou mesmo a não ir a nenhum hospital que não àquele onde eu estou a ser acompanhada, porque eu podia ir a um hospital que não soubesse do meu historial, fazerem uma ecografia, verem o ovário tão aumentado e decidirem que iam-me retirar o ovário, percebem? E não havia essa necessidade, simplesmente eu precisava realmente de repouso, de pegar leve e de ter cuidado realmente com pesos e tudo mais. Passadas 2 semanas deste primeiro episódio de dor, eu tive então o segundo. Este segundo episódio não durou apenas um dia, eu já tenho aqui escrito, isto durou 2-3 dias, uma dor muito forte, eu mal consegui trabalhar, eu lembro-me que comecei a ter a dor da parte da manhã, se não me engano, tinha pacientes marcados para mim e uma das pacientes eu não conseguia acabar o tratamento, porque eu estava numa dor excruciante mesmo, eu tive que sair do gabinete, pedir desculpa à paciente, tive que evitar ali uma desculpa e tive que pedir ao André para fazer o tratamento por mim, porque eu não estava a aguentar mesmo. Eu não digo que tenha estado em dor excruciante durante 2 a 3 dias, mas eu sempre que aquele pico de dor aguda passava, ficava sempre a doer na mesma. Portanto, era uma dor que se ia suportando, mas volta e meia eu passava 1 hora em que eu não conseguia, não tinha posição, era uma coisa horrível. Às tantas eu punha gelo, às tantas eu punha uma botija de água quente, nada me aliviava, eu já não sabia o que fazer, eu tentava tipo massajar aqui nesta zona e na perna para ver se aliviava, às vezes aliviava, outras vezes não. Uma coisa assim, horrível e custou-me muito porque eu depois, por mais que eu tivesse, porque eu fiquei, a minha sorte é que eu fiquei sempre muito positiva e com as palavras da doutora Márcia na cabeça, que foram que o embrião não estava a ser prejudicado, que isto não ia prejudicar a gravidez, eu não tendo sangramento nem nada, que à partida que ia correr tudo bem, mas que eu ia ter que ter paciência e suportar isto, porque normalmente a doutora disse-me que normalmente isto passava no segundo trimestre, no final do primeiro trimestre, início do segundo, que normalmente isto passava, mas que realmente, pronto, não dá para prever. Há pessoas que hiperestimulam, há pessoas que não hiperestimulam na gravidez e há pessoas que não fazem tratamentos de fertilidade e têm o mesmo problema, porque às vezes engravidam e a carga hormonal faz com que se formem quistos nos ovários, que eles aumentem de tamanho com a gravidez e enfim, dá náuseas, dá vómitos, dá febre, dá uma dor mesmo excruciante, muito aguda, é considerada uma emergência médica. Eu sempre pensava, o meu mindset era sempre, eu vou aguentar, porque eu quero que corra tudo bem com o bebê e que isto vá para a frente e pronto, eu senti mesmo, não sei explicar, vocês ficam logo ali com o mindset de fazem tudo e suportam tudo e pronto, enfim. E também me aconteceu uma coisa, tinha muita falta de ar no segundo mês, não sei porquê, mas tinha muita falta de ar, eu não tive Covid nem nada, porque às vezes podia surgir essa questão. Outra coisa que eu tive no segundo mês é que, eu passei muito mal com dores, e especialmente nesses dias então eu nem me conseguia arranjar em condições, eu sentia-me muito feia, também me sentia muito feia porque começaram a aparecer muitas borbulhas, eu tive muito acne aqui na zona do queixo, mas assim uma coisa estúpida mesmo, eu estava cravada, eu estava muito branca, ainda mais branca do que aquilo que sou, estava aquele branco mesmo de parecer estar doente, eu estava com muito mau aspecto. Quem me conhece da minha vida assim pessoal, de ter convivido comigo nessa altura, mesmo a minha mãe diz que eu nem parecia a mesma, porque eu sempre me arranjo, eu sempre me maquilho, eu sempre estou com um bom ar, normalmente, eu arranjo o meu cabelo, e eu estava mesmo horrenda. Eu sentia-me mal e realmente notava-se mesmo, e sabem, eu também comecei logo a sentir nesse segundo mês muito cansaço, muito falta de energia. O terceiro mês de gestação começou ali mais ou menos na altura da Páscoa.
Depois destes 2 episódios de dor, eu comecei a ficar muito ansiosa, novamente. Então, no início do 3º mês de gestação, marquei uma consulta num hospital privado para me fazerem uma ecografia e verem se estava tudo bem. Estava tudo bem, felizmente, vi o bebê, já se mexia, já se mexia bastante. O bebê, pronto, que ainda era um embriãozinho, né? Mas já se mexia, ouvi o coração, e isso, lá está, novamente, deu-me ali muita fé, muita motivação e tudo mais. O doutor, na altura, disse-me, eu não tinha sequer falado do assunto, e ele disse-me que o meu ovário direito estava muito grande, o meu ovário direito estava com 10 cm, mais ou menos, e o tamanho normal dele eram 2,5 cm, 3 cm. Portanto, vocês estão a ver que uma coisinha que tinha 2,5 cm, 3, passar para 10, e ele disse que não ia fazer mal ao bebê ter este problema, que eu ia ter que aguentar até acabar o 1º trimestre, tal como a doutora Márcia me tinha falado. Eu vi ali que as opiniões eram médicos diferentes a dizer a mesma coisa, então eu fiquei de género, ok, a Daniela aguenta. A doutora Márcia na altura tinha marcado mais uma ecografia. Desta vez tenho aqui até escrito no dia 6 de Abril, portanto foi a 2ª ecografia que eu fiz lá no hospital, e ela disse que provavelmente eu ainda ia ter mais dor porque o meu ovário continuava ainda muito grande mesmo, e que eu tinha que pegar mesmo leve porque, e até me aconselhou mesmo repouso, só que eu falei que era muito complicado na minha profissão eu fazer assim um repouso absoluto. E eu disse mesmo, a não ser que me diga que isto está a prejudicar o bebê, eu aí faço repouso, mas se é por causa da dor eu vou tentando fazer as coisas com mais calma. Houve dias em que eu só ia trabalhar de manhã ou só ia trabalhar à tarde. Esta consulta, esta ecografia foi no dia 6 de Abril, no dia 8 voltam as dores. Desta vez as dores duraram 4 dias, foi o meu 3º episódio de dor, durou 4 dias. 4 dias entre dor aguda e dor moderada. Depois passavam uns dias deste 3º episódio de dor, tive a minha primeira consulta de obstetrícia no hospital, portanto basicamente deram-me alta da procriação medicamente assistida, porque já me tinham feito 2 ecografias e estava tudo bem, então passaram-me para a obstetrícia, para as consultas normais das grávidas, não é? Eu também falei com a minha médica, com a doutora Filomena, que é a minha médica, a minha obstetra, e falei-lhe da situação. Ela fez uma ecografia também lá, realmente ela disse que eu estava hiperestimulada, mas ela disse para eu ter paciência, para aguentar. Ela disse-me o que a doutora Márcia me tinha falado. Eu agradeço muito porque nunca fui às urgências, se bem que vou-vos dizer que o último episódio de dor que eu tive, que foi o 4º e último, passado uns dias, foi o pior que eu tive, e o André teve mesmo para pegarem em mim e levar-me às urgências. Mas eu sempre fiquei com isto na cabeça dos médicos a dizerem para eu não ir às urgências com isto, que parece estranho, não é? Mas pronto, eles sabiam o que estavam a dizer. De facto, este 4º e último episódio já não durou tanto tempo. Os outros episódios, tipo, o primeiro durou um dia, depois o outro durou 2 a 3, depois o 3º durou 4 dias. Este último episódio de dor durou uma madrugada. Começou por volta das 2 da manhã e durou até às 7h30, 8 horas da manhã. Foi o mais forte que eu senti. Eu gritava de dor, eu não estava a aguentar. O André tentou massajar-me, o André foi-me buscar gelo, o André foi-me buscar uma botija de água quente. Eu tentei tudo, eu não estava a conseguir. Eu achei que, eu própria achei que tinha que ir uma dada altura, e ele disse mesmo, eu vou pegar em ti, tu vais às urgências, isto não pode ser, tu não podes continuar assim. Nesse dia 15 de Abril, eu tinha, isto foi na madrugada, eu nesse dia às 8h30 tinha uma consulta no centro de saúde com a minha médica de família, e não sei como, mas às 8 da manhã, eu tinha a consulta às 8h30, vejam bem, às 8 da manhã a dor começou a passar, ficou mais amenizada, finalmente. Eu passei a madrugada toda numa dor aguda, eu não me passava nem por nada. E a questão é, eu queria ir à consulta do centro de saúde e eu consegui ir porque, na última meia hora aquilo melhorou um bocado, eu consegui vestir-me, não me maquilhei, não me penteei, fui horrenda para o centro de saúde, mas fui
contei da situação e a minha médica de família, não é especialista no assunto, mas ela disse mesmo, olha, tenho que aguentar, toma um Benuron, e eu disse, mas os Benurons não me fazem nada, e ela disse, tenho que aguentar, e ok, felizmente foi o último episódio de dor, mas foi o mais forte. A dada altura da madrugada, o André queria mesmo levar-me às urgências, e eu tive mesmo até para ir, mas sabem o que é? Eu nem me conseguia levantar. Portanto, ele queria me levar às urgências, mas eu não tinha como me levantar. Eu não conseguia levantar-me, eu estava em tanta dor que eu não conseguia. Eu não sei explicar, lá está. E se calhar, quem está a ver este vídeo vai achar, ai meu Deus, que história super dramática. E era dramática naquelas alturas em que eu estava a sentir muita dor. Eu acho que só quem passou por hiperestimulação ovárica é que realmente vai entender o grau de dor. Isto é raro acontecer, atenção, tá? Não fiquem assustados. Acabou por acontecer aquilo que os médicos me estavam sempre a dizer, que era mais para o final do primeiro trimestre ou início de segundo as coisas iam melhorar, e foi então a meio do meu terceiro mês que eu nunca mais tive dor. Entretanto, melhorei bastante, fiquei uns bons dias sem ter dor e eu pensei, pode ser que isto não apareça mais. E basicamente comecei a comprar coisas para o bebê, fiz muitas compras. No final do meu primeiro trimestre bateu ali com o Dia da Mãe, mais ou menos, já tinha passado até o primeiro trimestre, mas foi ali no início do segundo. No dia 1 de maio eu gravei o vídeo de anúncio da gravidez, que publiquei no dia 2, que foi Dia da Mãe, e pronto, e assim para mim finalizou o primeiro trimestre, que para mim foi um trimestre muito agridoce, e ainda assim eu acho que foi doce, porque eu sempre mantive uma perspectiva muito positiva, regra geral, em relação ao bebê e à evolução da gestação. Obviamente que foi muito doloroso, nunca pensei passar por isto, até porque eu não conheci ninguém que tivesse passado por tamanha dor, e só consegui encontrar conforto em testemunhos que eu vi na internet, em pessoas que tiveram mesmo e que partilharam em fóruns de gravidez e tudo mais. Pronto, eu realmente consegui obter conforto nisso, porque depois comecei a perceber que havia pessoas que passaram por estes episódios de hiperestimulação, e que já tinham os bebés nos braços e que tinha corrido tudo bem. Então foi também que eu fui buscar muita motivação. Por isso é que eu estou aqui também a partilhar isto, podia nem dizer nada acerca disto, mas sei lá, se alguém passar por isto, mantenham-se fortes. É muito complicado, porque é uma dor que eu acho que muitas pessoas não iam aguentar, sinceramente, e eu sou muito resistente à dor, sinceramente sou, e quem me conhece pessoalmente sabe, eu aguento muita coisa e mas isto foi uma coisa que eu nunca imaginei, mas pronto, correu bem, pelo menos até agora está a correr tudo bem, e efetivamente os episódios de dor aguda passaram ali a meio do terceiro mês de gravidez, portanto, pronto. E eu agora olho para trás e penso, em vez de eu me queixar, eu penso assim, não, tipo, eu fui bué forte, estou mesmo orgulhosa de mim, e dá-me uma motivação extra. É assim que eu gosto de ver as coisas, ser positiva, bola para a frente. E pronto, pessoal, vou-vos só mostrar a minha barrigucha, que obviamente que isto já não é barrigucha de primeiro trimestre, ok? Isto já é uma barrigucha de mais de 20 semanas. E é isso, olhem, um beijinho muito grande, muito obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e nós vemos então no próximo vídeo. Até à próxima!